Depois de muita espera, a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba chegou nessa temporada de abril. E claro que eu estava bem ansiosa. Mas eu também estava muito ansiosa para ver mais uma vez Kimetsu no cinema. Oi, meu nome é Mariana e eu fui no cinema assistir os últimos 2 episódios da segunda temporada e o primeiro episódio da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Vou contar como foi a experiência, junto com essa ilustra bem legal que eu estou desenhando do Gyutaro e Daki. Bora lá? Kimetsu no Yaiba dispensa apresentações, mas só para dar um contexto. A segunda temporada se passou no Distrito do Entretenimento, onde o grupo do Tanjiro lutou junto do Pilar do Som, o Tengen Uzui, contra a Lua Superior 6, que eram 2 Onis, a Daki e o Gyutaro. E depois da luta intensa que aconteceu, claro que o Tanjiro precisa de uma nova espada, porque se tem uma coisa que acontece nessa história, é Katana ser quebrada. O problema é que quando Tanjiro acorda depois de ficar repousando da luta, o ferreiro Haganezuka, que era o designado para fazer as katanas para ele, só enviou uma carta dizendo que não existe uma katana que ele vai entregar pro Tanjiro novamente. Acontecendo isso, Tanjiro agora precisa ir para a Vila dos Ferreiros para tentar se reconciliar com o ferreiro dele, e nessa jornada ele encontra a Hashira do Amor, Mitsuri Kanroji, e o Hashira da Névoa, Muichiro Tokito. E esse é praticamente o início do arco da Vila dos Ferreiros. A surpresa foi que depois de muita espera para chegar à terceira temporada, a produção decidiu compilar os últimos 2 episódios da segunda temporada com o primeiro episódio da terceira, que tem 1 hora, para lançar no cinema. E como uma boa apaixonada pela história de Kimetsu, é claro que eu não deixaria de ir no cinema para reassistir aquela luta maravilhosa que aconteceu no final. Acho que uma coisa que eu amo demais é ir assistir anime no cinema. Sem contar que teria também a primeira aparição dos Luas Superiores. Eu não poderia perder essa aparição em tela grande. E como eu imaginei, foi maravilhoso demais ir assistir. Sem contar que eu consegui um assento tão maravilhoso que chegou uma hora que eu até esqueci de tudo, ficando totalmente imersa na história. A experiência foi ótima e, sério, que qualidade que fizeram o primeiro episódio da terceira temporada. Sem palavras para descrever o quão incrível está. Como o primeiro episódio já está disponível para ser assistido, eu vou contar algumas coisinhas sobre, então vai ter spoilers. Então, se você não assistiu e não quer ter spoiler, vou deixar 1 minuto aqui na tela para você poder pular. Sobre esse primeiro episódio, que enorme é o Castelo Infinito. Eu imaginei que eles tinham montado em 3D para poder ficar bem feitinho, mas que enorme! Parecia que não tinha fim as salas e quartos disponíveis. E se eu já tinha achado interessante antes, agora sim achei legal demais a dinâmica toda doida desse castelo. Com certeza a experiência de tela de cinema foi muito melhor que assistir em TV. Sobre personagens, Akaza já é conhecido, mas agora tinha mais 4 Oni da Lua Superior para ser apresentado. E todos eles foram reunidos porque depois de 113 anos, pela primeira vez uma Lua Superior foi derrotada. Sobre essa derrota, eu achei muito interessante a forma que o Muzan tratou essa perda. Porque agora que já perdeu, não adianta mais ficar pensando no e se. Eu gostei dessa atitude dele. Não que eu goste de tudo que ele faz, claro. Mas agora, focando nos outros Luas Superiores, vamos começar pelo mais baixo, que é o Gyoko. Sinceramente, bizarro. Aliás, eu levei um susto com a cabeça dele na mão do Muzan. O quarto é o Hantengo. Não teve muita coisa, a gente só sabe que ele é medroso. Akaza, que é o terceiro, eu senti ele um pouco sem paciência. Coitado, ele estava totalmente imaturo ali no meio dos outros superiores. Agora, falando sobre os 2 que mais marcou presença, eu tenho muito o que falar sobre o Doma. O Doma é o segundo Lua Superior e eu já gostava dele no mangá. E quando ele apareceu no final da segunda temporada, eu achei ele muito bem desenhado. Fiquei feliz em ver ele. Mas nesse primeiro episódio,
Minha gente, que personagem puro humor sendo tratado mal. Ele querendo ser amigo de todos, mas o Akaza arrancava a cabeça dele, o Primeira Lua simplesmente ignorava, e os outros dois só queriam evitar o Segunda Lua. Eu fiquei com dó dele. E o interessante é que, tipo, eu gostava dele no mangá, mas no anime, ele me capturou tão forte no humor, não só no humor, mas na leveza e no jeitinho amigável, que nossa, eu já tô apaixonada pelo personagem. Eu sempre gostei do Gyutaro como Oni, mas sinceramente o Doma tá me conquistando. E claro, agora que já falamos sobre o segundo, vamos ao mais interessante, que é o primeiro Lua Superior, o Kokushibo. Que lindo que eles fizeram esse personagem. Tipo, o cara tem 6 olhos e não tem o que ser lindo. Mas que lindo que ficou os olhos dele, e tem uma hora que ele apareceu de perfil, que nossa, eu amei a forma que ele foi desenhado ali. É bem estranho isso, mas sério, tava lindo demais. E falando do Kokushibo, não tem como não falar sobre a outra imagem que apareceu nesse primeiro episódio, que é idêntico ao Kokushibo. Não vamos falar muito sobre, porque a maioria pode ser spoiler. Mas ver ele animado tem uma sensação tão calorosa. Talvez também por causa do clima que ele apareceu. Mas que coisa linda. Eu sei, eu só tô falando que estava tudo muito lindo e maravilhoso. Mas sendo um compilado de episódios, ainda tem algumas coisas que eu acho que podia ter sido melhorado. Então vamos voltar à segunda temporada, que juntou os 2 episódios finais. Eu sei que essa estreia no cinema não seria exatamente um filme, então eu não esperava muita coisa em quesito de mudança. Mas antes de falar sobre essas mudanças que eu acho que seria interessante de ter sido feita, já se inscreveu no canal? Eu estou aguardando você se inscrever e ativar o sininho para não perder os novos vídeos. Até porque o cronograma anda diferente por aqui. Já ativou? Então bora lá! Quando a sessão iniciou, eu achei muito legal a retrospectiva que criaram no início, mostrando toda a jornada que o levava até o distrito de entretenimento. Essa parte foi muito boa e ver a abertura da segunda temporada também foi bom demais. Até porque eu amo essa abertura mais que a primeira. Não só porque ela é boa, mas também porque é de uma cantora que eu amo muito. Mas apesar disso, eu achei que poderiam ter cortado algumas coisas, já que seria uma edição cinema. Não só cortar, como editar também, porque poderia muito bem tirar aqueles créditos quando o golpe do Gyutaro sai do corpo e o distrito termina de ser destruído. Aparecer aqueles créditos acabou tirando a imersão do final. Pensando agora, talvez seria interessante ter cortado o final do penúltimo episódio para emendar logo no último episódio, que tem a mesma cena que o Uso está gritando pro Tanjiro que eles têm que correr. Mas aquela cena do distrito destruído do penúltimo episódio era boa. Então eu não cortaria. Só tiraria os créditos. Agora, o encerramento não me incomodou, já que aquelas artes dos personagens mereciam destaque, ainda mais em tela grande. Encerrando a minha opinião sobre essa experiência, eu queria dar o Globo de Ouro pro Goto, que fez um trabalho incrível nesse primeiro episódio junto com o personagem que chamou o Tanjiro de Garoto de Ouro. Sério, os Kakushi têm pequenas aparições, mas sempre sendo incrível nessa obra. Agora que já falei sobre o cinema, vamos falar sobre a Ilustra, que eu estou quase terminando. A ideia da Ilustra era simples: desenhar a Daki junto do Gyutaro. Quando eu fui ver, eu praticamente tinha desenhado a Daki com o Uzui, a Daki sozinha, 2 versões, mas nunca tinha desenhado o Gyutaro na forma Oni com a irmã. A Ilustra dos dois em versão humana não conta aqui. Então eu queria muito fazer alguma Ilustra dos dois juntos, até porque eu amo aquela cena que os dois aparecem juntos, quando a Daki está montada nos ombros do irmão. Eu lembro muito bem o choque de descobrir que 2 Onis poderia ser um Lua Superior junto. Mas quando eu fui pensar em uma pose, eu estava bem sem ideias. É que as imagens oficiais já são tão incríveis que, vendo as referências, eu fiquei pensando que seria difícil fazer algo que diferenciasse. É nessas horas que eu vejo que o perfeccionismo ativa. Então, sem desistir,
Eu fiz essa versão dos dois, o que deu uma complicada danada por ter que encaixar várias partes. Como os braços e a Ducky por trás, mas que algumas partes ficam pra frente. Foi complicadinho, mas a gente deu conta. Fazendo essa ilustra, eu percebi que eu fiquei com preguiça de fazer o corpo inteiro da Ducky. Ia ficar escondido mesmo, porque eu iria desenhar. Mas foi aí que eu quebrei minhas pernas. Porque eu tive que desenhar depois, porque a perna dela iria aparecer ali perto do braço do Gyutaro. Pois é, não tenham preguiça em fazer um rascunho bem desenhado, porque isso diminui muito o trabalho lá na frente. E sério, quando chegou essa hora que eu vi que eu tinha que fazer o corpo dela de vez, eu fiquei um pouco chateada. Mas, claro, não ia deixar de fazer. Falando em Gyutaro, eu lembro que eu fiquei chocada em saber que esse não é o nome dele, mas sim o cargo dele. Na verdade, esse nome era dado para as pessoas que cobravam aqueles que não pagavam o Yukaku. Até hoje eu fico triste em saber que eu não sei o nome dele. Até porque, como eu disse, o Gyutaro é o meu Oni favorito da história. Vamos ver quem vai estar em primeiro lugar no final, porque o Doma tá começando a entrar no meu favorito também. A Ducky, eu gosto do visual dela e da dubladora, que foi incrível demais. Acho que eu falei isso no primeiro vídeo que eu falei sobre a segunda temporada de Kimetsu. Mas sério, o trabalho dela ficou incrível. E claro, minha cena favorita dos dois sempre vai ser quando a Ducky está na versão Ume e ela rejeita ir para o outro lado do irmão. Aquela cena que ele manda ela ir pro lado da luz e ela indo atrás dele. Sério, sempre me faz chorar. Assim como aquela cena fofa dos dois abraçadinhos enrolados na palha. Pensando agora, a autora gosta de trabalhar sobre irmãos. Tanjiro e Nezuko, Gyutaro e Ducky. É interessante como ela trouxe esses dois caminhos diferentes que cada um trilhou. Com certeza é essa diferença que faz os personagens brilharem mais. Então agora, bora ver como ficou esses dois que eu amo tanto. E esse é o resultado final dos dois irmãos juntos. Olha, deu trabalho, mas eu amei fazer esses dois. O que achou? Me conta o que você está achando da terceira temporada. Eu não andei conseguindo acompanhar os animes muito bem, mas se tem um que eu não vou deixar de acompanhar semanalmente, é Kimetsu, Jigokuraku e o Skip and Loafer. Eu tô amando demais essa temporada. Isso porque ainda tem muito mais título bom. Sério, Abril veio com muita coisa. Eu tô amando isso. E claro, pra encerrar, eu sei que tem muita cena linda, mas não podemos esquecer de mencionar que a cena do Inosuke no teto é muito boa. Sério, eu amo demais o Inosuke. Com certeza meu personagem favorito do trio do Tanjiro, Zenitsu e Inosuke.